pessoal, nossos queridos ouvintes, bem-vindos a mais um encontro de leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro do João Bernardo, nosso 57º encontro, nosso penúltimo encontro de 2022, em que a gente vai finalizar a leitura do volume 2 e a gente hoje dá início, então, ao último capítulo da obra, né, desse volume, pelo menos, intitulado... que fugiu aqui? Do Martírio à Nova Jerusalém. Do Martírio à Nova Jerusalém, perfeito. Só registrar que eu já sinto saudade dos meus coleguinhas de banca e do nosso público. Claro. Mas será para um brevíssimo intertício, Mário, mas necessário para celebrar a vinda do Senhor e depois, sei lá. Já estou com o coração mais leve. Beleza. Bom, então a gente começa esse capítulo hoje e a gente vai tentar mais ou menos até a metade dele, ali por volta da página 630. Né, se não estou enganado, até o final do item B. E aí a gente começa a discussão aqui pelo item A, né, que é intitulado... Tudo me escapou. Peregrinações. Algum comentário antes sobre a breve introdução que ele faz? Talvez não. Talvez a gente possa lembrar que que esse tema tem no livro 1 meio que um capítulo equivalente, né? Que é como se ele, em algum momento da análise, se dedicasse mais aos aspectos ideológicos do fenômeno todo que ele está estudando, né? O capítulo equivalente no volume 1 da obra é um capítulo que, se eu não me engano, é do paganismo ao cristianismo heterodoxo, algo assim, né? Em que ele aborda, então, as manifestações do paganismo que subsistem na Idade Média e o confronto estabelecido aí pelo cristianismo oficial, né? Ou seja, um confronto ideológico em que o cristianismo parece associado às novas relações de desenvolvimento e o paganismo, de alguma forma, é a expressão da resistência a esse processo, né? Então, aqui a gente tem, digamos, um capítulo equivalente em que ele faz também aqui uma análise mais específica das manifestações da ideologia nesse processo, né? E que ele relaciona, né, só antes da gente avançar para o item A, ele relaciona o aumento dos conflitos rurais com as falhas do movimento migratório e colonizador. Então, uma longa primeira nota em que ele diz que essa correlação não está clara na historiografia, mas que ela aparece, né, quando se coloca espacial e cronologicamente, enquadra temporal e espacialmente várias regiões da Europa, e isso se evidencia, né, uma concentração de tensões sociais em regiões e épocas em que os desbravamentos e migrações se depararam com obstáculos ou com atrasos. Então, uma relação aí que ele abre. Eu não sei o quanto que ele faz a escolha. Fiquei pensando quais seriam os motivos dessa escolha, né, de explicitar isso na partida. Se essa questão ideológica se expressa de maneira mais evidente nos momentos de tensão social, ou se teria algum outro elemento para ele fazer esse apontamento na partida. Alguém quer? Eu ia fazer um comentário, na realidade, sobre algo que já foi dito, né, que é sobre como essas sessões desse capítulo tratam, então, desse tema da ideologia, né, e como ela aparece nesse contexto que ele está estudando.
E o que mais me interessou, então, foi a possibilidade de ver como é que uma proposta de análise marxista se aproxima dessa questão da ideologia, que para mim é algo que constitui uma novidade na minha trajetória, digamos assim. Eu nunca tive um contato para ver como é que isso se dá, então esse capítulo foi interessante nesse sentido. A questão é que, para mim, a seção A, ela ficou bastante diferente da seção B em termos teórico-metodológicos, digamos assim. Enquanto a seção A me pareceu dar explicações materialistas para esses fenômenos da ideologia, a seção B já pareceu dar uma predominância à ideologia e colocar o materialismo muito de lado. Então, eu fiquei pensando sobre em que medida isso é condizente, né, com um método marxista. E aí eu estava assistindo aquela... Não foi uma entrevista, não. Foi uma oportunidade. Vocês chamaram o João Bernardo para falar um pouco sobre o trabalho dele, né, no, no Translate, lá no canal do Translate. E ele disse que ele é, acima de tudo, empirista, né. Eu achei isso curioso, porque eu acho que o que aconteceu aqui foi o seguinte: quando ele estudou o fenômeno do antissemitismo, ele não viu fatos que embasassem, digamos assim, uma interpretação materialista do antissemitismo, enquanto que na questão da peregrinação ele viu. Então eu acho que ele nem tenta insistir muito, nem tenta dar, digamos assim, uma explicação muito materialista para o fenômeno do antissemitismo por isso, porque eu acho que talvez ele não tenha encontrado material necessário para fazer isso, né? Enquanto que nas peregrinações ele viu. Então eu achei isso curioso. Não sei nem se vocês concordam com essa minha leitura. Concordo e lembro muito de uma conversa, não, várias na verdade, conversas que eu tive com o Mário em vários momentos, e ele sempre comentava, de uma vez que ele foi convidado para escrever um capítulo sobre algum tema como esse, antissemitismo, não lembro exatamente o que foi, de repente o Mário tem de memória isso melhor do que eu, de uma certa dificuldade na partida de dar conta desse fenômeno a partir das abordagens do marxismo, abordagens que são características do nosso não tão jovem Mário. E aí, queria ver como é que queria perguntar para o Mário como é que ele enxergou esse movimento de Renato, especificamente na questão do antissemitismo. Eu acho que a questão de fato é bem interessante, inclusive para esclarecer certas visões correntes e detratoras do marxismo, né? Porque eu acho que o fundamental, né, é que a perspectiva geral é que os processos de produção, né, são determinantes no que se referem às possibilidades que... Deixa eu recomeçar. Contrariamente a tal perspectiva de um determinismo econômico, né, eu acho que a proposição fundamental do marxismo é que uma certa forma de relação determina, em muitos graus, formas de relações outras que estruturam uma dada sociedade. Então, a ideia de que as relações de produção se replicam, se reproduzem, e estruturam dinâmicas as mais diversas de uma sociedade historicamente dada. Né? Daí aquilo que eu já comentei, que eu com alguma frequência ouço a referência de uma objeção ao que seria uma redução do estudo da sociedade medieval a um tema específico, feudalismo, que eu já escutei, não sei se vocês já escutaram, mas uma crítica, uma lamentação corrente entre muitos colegas meus é trabalhar em condições nas quais a sociedade medieval venha a ser reduzida ao feudalismo. Isso é uma crítica que muitos fazem ao livro didático, no que se refere à história medieval, e essa é uma observação que sempre me causa algum espanto, porque, ao contrário da suposição, de que, o feudalismo implique numa abordagem restritiva, redutiva da sociedade medieval, eu acho que ele é o elemento estruturante fundamental. E, portanto, ao invés de ser um objeto micro de estudo, eu acho que ele é o objeto mais macro que a sociedade medieval mobiliza, né?
Agora, eu acho que essa ideia de que a produção seja um elemento-chave, a produção material seja um ingrediente-chave a mobilizar um conjunto outro de expressões, né, não implica em que todo e qualquer fenômeno histórico deva ser ou precisa ser imediatamente reduzido a uma manifestação econômica, que o fundamente, né? Eu acho que aí que o marxismo vulgar se manifesta, né? Nessa suposição de que há uma determinação econômica em última instância e, portanto, todo e qualquer fenômeno precisa ser, pode e deve ser reduzido a uma manifestação econômica, né? Quando o tema é muito mais complexo, né? Porque há mediações diversas na estruturação das sociedades humanas, há correlações, inclusive, que se estabelecem por contradição e não por reafirmação, né? E não por manifestação direta de um fenômeno de natureza econômica ou coisa do tipo, né? Então, eu acho que nesse capítulo, nesse item, né, eu acho que ele parte da proposição de que não vê a partida nas manifestações de antissemitismo, né, uma causalidade imediatamente econômica, né? Ele acha que é um processo que se inicia muito mais expresso, né, num campo ideológico de todo o investimento que foi feito ao longo da Idade Média, né, na desqualificação dos judeus, né? E, portanto, todo o preconceito que foi produzido, né, e que, aparentemente, para ele tem um vigor considerável, ainda que ele não consiga ver ou não seja explícita uma determinação econômica primeira. Ainda que eu ache, na minha leitura, eu tenho a impressão que ele vai chegar a isso, tá? Que no decurso do tempo, à medida em que os judeus, né, deslocados ou restritos na sua possibilidade de ação junto às esferas do poder, né, ao virarem prestamistas, especialmente, e ao se tornarem especialmente prestamistas de pobres, né, aí se introduz aí na dinâmica que é anterior, no entanto, a esse elemento econômico, mas se introduz também um elemento econômico na dinâmica, né? De uma repressão que para ele é fundamentalmente popular, tá? Então, quer dizer, eu acho que é interessante a gente refletir sobre essa questão, no sentido mesmo da crítica a esse determinismo, né? Eu acho que é aí que essa versão do marxismo se manifesta, né? A suposição, me dê um fenômeno qualquer, né? Como se fosse um exercício ou um desafio. Me dê um fenômeno qualquer que eu vou reduzi-lo a uma determinação econômica, né? Quando eu acho que o tema é mais complexo, né? Por exemplo, na nossa sociedade, eu digo isso em sala, né? Quando vou trabalhar processo de produção, eu começo ressaltando quanto na nossa sociedade as mediações são tantas no processo de produção que a gente quase esquece que ele é uma relação dos seres humanos entre si na apropriação da natureza, né? A gente vive níveis de tecnologia, né, níveis de processo de produção, né, articulado por um desenvolvimento científico tecnológico tão extremo que a gente chega a esquecer do fato de que a produção é sempre transformação da natureza, né? Então eu diria que, assim, na minha parte não vejo como um problema, ao contrário, né? Vejo como um aspecto de força, né? Que é um pouco isso. Eu acho que ser empirista aí no sentido de quando você parte primeiro, eu penso que só é possível analisar, só é possível abordar documentos, só é possível dar sentido a registros documentais a partir de modelos, né? A partir de referenciais teóricos que te orientam. Agora, o fundamental é entender que no processo de análise, né, você ajusta o modelo e não os fatos, né? E não aquilo que o empírico te traz. Então, eu vejo aí essa manifestação, inclusive, pragmática da negação de um mecanicismo, né? É um fenômeno, tem impacto nesse contexto, né? Ele participa, para ele é uma das expressões das tensões sociais,
E, no entanto, ele, né, parte da perspectiva de que a análise que ele desenvolveu não autoriza a reduzir imediato e necessariamente o fenômeno a uma determinação econômica, né? Ainda que ele considere que esse ingrediente vai ser incorporado, né, ao processo mais à frente. Então, não sei o que vocês acham. A minha posição é mais ou menos essa. Era isso que eu queria, o que eu estava manifestando, Mário, era uma curiosidade, na verdade, de como você avaliou essa entrada dele. Né? Eu lembrei muito de você falando disso, de que existem certos fenômenos que, pela tua trajetória, então, você tem dificuldade de entrar nesse fenômeno porque você não sabe como fazê-lo muitas vezes, ou não sabe muito por onde começar. Né? E aí a minha curiosidade era de como é que você viu essa entrada que ele fez na questão do antissemitismo. Porque, de fato, é um tema que, entre milhares de aspas, destoa do conjunto da obra. Não destoa no sentido negativo, né? No sentido de vigor que você está trazendo. Eu acho que, veja, eu acho que aqui talvez o processo seja diferente, né? Assim, o que eu digo é que tem certos temas que eu teria dificuldade de me dedicar ao estudo deles, né? Porque eles têm um dimensionamento muito específico, ou parecem ter uma configuração muito específica numa sociedade dada, que eu tenho dificuldade de problematizar certos objetos da forma como me interessa estudar a história, né? Eu acho que aqui ele está em face de um conjunto de fenômenos que são tradicionalmente mobilizados no contexto desse estudo, né? E, portanto, mais do que a priori escolher ou abordar ou deixar de abordar um objeto pelas dificuldades que esse objeto coloca em relação à minha perspectiva de fazer história, né, aqui parece que há temas incontornáveis que precisam ser estudados, né? Aqui, por exemplo, quando ele está fazendo o inventário das manifestações das tensões sociais, não há como desconsiderar o fato dessa radicalização, tá, que vem num crescendo, que se refere à perseguição ao judaísmo, que vai explodir lá no contexto da grande epidemia de peste, né? Então, acho que aí é um processo contrário, né? Quer dizer, não é um tema que ele tenha a possibilidade ou não de estudar, e é um tema ao qual ele vai se dedicar em função de considerar o tema mais favorável ao tipo de análise que ele quer desenvolver ou não. Aqui é o que você faz? Você joga fora o item como esse, né? E aí, ou o que você faz? Ou você se esforça por reduzir imediatamente todas essas expressões a uma base econômica, né? Acho que a questão que se coloca aí é essa, né? E aí eu acho que alguns dos itens que ele analisa, né, as mediações, né, entre o fenômeno e as determinações econômicas são como mediações, são mais restritas e, portanto, essa articulação é mais evidente. Em outros casos, em outros itens que compõem esse contexto, como esse do antissemitismo, né, para ele essa determinação é menos evidente, né? Há mais gradações aí atuando nesse processo. Acho que é assim, mais ou menos, que eu vejo a questão. Mas então, nesse caso, o fenômeno do antissemitismo ele não é um componente importante para a reprodução desse sistema, né? Ele é quase como alheio, assim, esse sistema. Talvez ele decorra de alguma forma sei lá, de um pensamento religioso que se desenvolveu, mas diferentemente, por exemplo, do enquadramento do campesinato ou dos desbravamentos, ele não é um elemento que vai estruturar a reprodução e expansão daquele sistema, né? Ele é quase que periférico. Sim, eu acho que sim. Potencialmente, ele não, o peso dessa manifestação para a questão que ele está estudando, a gente pode julgar que é relativa, que é menor, que é secundária, né? Mas é mais ou menos isso. Ele é um objeto, ele é um tema que está ali, né?
Porque, assim, é preciso lembrar que a perspectiva do João Bernardo, né, é de que os conflitos e as contradições não são eventuais numa sociedade como a medieval, né? Ou seja, os conflitos, as tensões, inclusive as lutas, as contradições, né, não são manifestações circunscritas, específicas, limitadas a certos períodos, né? E muito menos constituem a expressão do mau funcionamento momentâneo do sistema em questão, né? Ele trabalha com a perspectiva de que a contradição está enraizada no sistema, ela opera o tempo inteiro dentro do sistema. O sistema se reproduz reproduzindo contradições, né? E, portanto, elas não são um resultado momentâneo, elas são expressão cotidiana. É razoável conceber, inclusive, no entanto, que há momentos de maior incidência ou menor incidência, mais aberta, mais clara, mais explícita das contradições e até das lutas, né? E que, em momentos outros, elas parecem, né, em razão, provavelmente, de elementos diversos, atenuados, né? Ele já no primeiro volume, né, ele atribui, no fundo, ele atribui ao problema dos desbravamentos, a questão dos desbravamentos, para ele é chave na dinâmica desse sistema. Inclusive, é um elemento chave determinante dos níveis de tensão, de contradição interna do sistema. Então, por exemplo, no volume primeiro, ele considera que os desbravamentos, feitos fundamentalmente por camponeses, né, foi um mecanismo fundamental pelo qual o campesinato conseguiu driblar em algum nível a dominação, né? Aqui, ele considera que os desbravamentos cumprem um papel de desafogo importante, mais uma vez, para as tensões, ainda que ele já se dê, a imensa maioria das situações, sob um domínio aristocrático, né? Portanto, para ele, por isso é que, na medida em que os desbravamentos têm aqui um potencial menor de redução das tensões, né, porque ele já se faz prioritariamente sob domínio da aristocracia, então ele já não é um mecanismo fundamental de criação de uma situação de liberdade alternativa, né? Por isso é que ele trabalha com a ideia de que boa parte dessa manifestação se projeta e se realiza no campo da ideologia, né? Já há um componente ideológico acentuado nesse fenômeno quando ocorre nesse período, né? Então, acho que esse é um elemento chave, né? E aí o que ele faz aqui, portanto, é um inventário daqueles elementos que são recorrentemente, né, mobilizados pela historiografia como temas importantes, como fenômenos importantes que acontecem nesse contexto. E o que ele vai fazer é graduar, digamos assim, o peso relativo desses fenômenos, né? Porque é isso, ele trabalha a partir de bibliografia, a síntese que ele produz está fundada em bibliografia, tá? Então, ele, com alguma frequência nos livros dele, ele, digamos, redimensiona elementos que são correntemente mobilizados pela historiografia. Ele vai fazer isso, por exemplo, lá no outro volume, no estudo da crise, ele vai retomar os elementos classicamente mobilizados pelos historiadores para explicar ou para apresentar a crise e vai reequacionar, redimensionar o peso relativo para ele efetivo daqueles elementos, né? É algo que ele faz com alguma frequência, né? Ou seja, ele partindo de bibliografia, de análises correntes, né, ele reequaciona muitas vezes na análise dele a linha interpretativa que os historiadores vão estabelecendo, né? O que aparece como para alguns como causa, para ele vira consequência. O que aparece para alguns como elemento determinante do processo, para ele é um elemento secundário. Eu acho que é um pouco aqui o movimento que ele faz. Mas o que eu fiquei pensando, Mário, desculpa se eu estiver sendo insistente, porque ele está tratando aqui tanto as peregrinações, como ele tratou no volume 1, o paganismo, dentro do quadro da inserção das pessoas, dos agentes históricos de cada período
na sua relação com a sua época. Então, o que eu quero dizer com isso? O paganismo como um elemento marcante de uma ideologia camponesa que está se contrapondo, para simplificar um pouco a coisa, se contrapondo à expansão do regime senhorial. Aqui as peregrinações elas emergem dando um quadro ideológico marcado pela diminuição das capacidades de expansão desse sistema, por peregrinação, pela colonização, pelos arroteamentos, etc. Então, por mais que não haja uma redução mecânica do fenômeno ideológico ao elemento produtivo, né, o aspecto econômico, para usar o termo mais geral, existe uma íntima relação, né, entre a concepção de mundo e a posição que se ocupa no mundo. Mais ou menos, assim, pelo menos é assim que eu costumo pensar, em linhas muito genéricas, a proposição que você faz lá no livro, no teu livro, no caso. Então, a maneira como se concebe o mundo tem a ver com a posição que se ocupa no mundo. Então, nesse sentido, a religiosidade como você já disse tantas vezes, a manifestação primordial da ideologia nesse período que a gente está considerando, a Idade Média. Uhum. E aqui a gente está tratando de uma religião também, o judaísmo. E aí, esse movimento, que para o paganismo foi claro, para o cristianismo é claro, para esse cristianismo popular é claro, para mim não ficou claro para o judaísmo. A minha sensação na leitura desse tópico, e talvez seja uma leitura mal feita da minha parte, é de que o judaísmo pareceu meio pairando assim, sobre as águas. Uhum. E não vi essa relação íntima entre a posição que a pessoa ocupa e a expressão que essa religiosidade acaba tendo. Essa conexão que ele faz em outros contextos, para mim, não ficou claro para o judaísmo. Talvez por ele não fazer de fato. Da inserção dos judeus nesse contexto, é isso? Como é que o judaísmo refere... Porque, assim, o que eu me lembro da leitura aqui desse item, né, é que ele mostra uma plena inserção das comunidades judaicas na dinâmica senhorial. Né? Ele fala de judeus enfeudados, de judeus inseridos nas relações, no que a gente chama mais comumente de feudo-vassálica, de suzerania e vassalagem. Ele faz a referência dos judeus, que quer dizer que, para ele, o processo de redução das comunidades judaicas a uma atividade predominantemente mercantil e prestamista, né, foi resultado de um processo, porque originariamente o que ele tenta mostrar, ou na avaliação dele, as comunidades estão plenamente inseridas na dinâmica senhorial. Né? Então não é estranha, essa comunidade ela não se escreve primariamente como um grupo estranho, né, desenraizado nas dinâmicas sociais do período. Né? E na análise dele, na sequência, né, o resultado de um processo vai ser, aí sim, cada vez mais, a redução das comunidades judaicas a uma prática, a um circuito muito específico dentro dessa dinâmica toda, que é a atividade comercial e a atividade prestamista. Né? Então, a impressão que eu tenho é que ele não supõe que o judaísmo, que a religião judaica, né, não possa referir, não possa fundamentar a participação judaica na dinâmica dessa sociedade, né? Ainda que ela vá progressivamente se resumir ou se reduzir à atividade mercantil e prestamista. Né? Então, não sei. Aí a questão teria que ser um estudo mais específico do judaísmo, para ver o que judaísmo foi especialmente praticado e o quanto ele se relaciona bem ou mal com a estrutura, com a vida material dessas comunidades. Né? E, portanto, se as concepções de mundo judaicas eram
compatíveis com essa dinâmica social ou não, né? Que é uma análise que ele não desenvolve, né? Não é o objeto aí, né? Mas a questão, o que eu acho que ele aponta, né, é que se há uma especificidade que se impõe às comunidades, é uma especificidade restritiva que foi resultado de um processo pelo qual os judeus perderam progressivamente a inserção, né, nos nexos de poder senhoriais e passaram progressivamente a exercer uma atividade mais específica e circunscrita, que gerou, aí sim, para ele, gerou um elemento decisivo para a radicalização popular, né? Para a construção daquela imagem do judeu prestamista e que, portanto, né, vivia de explorar o tempo, de explorar as comunidades, né, em função dos juros que impunham aos negócios, né? Então, assim, é essa a impressão que eu tenho. Posso fazer uma fala Diogo. Também, gente? A esse respeito, Mário, até assim, esses dias eu estava trabalhando com a legislação judaica, né, no Reino dos Visigodos, e me chamou a atenção alguns cânones que proibiam a sociabilidade entre judeus e cristãos, né? Mas isso era sistematicamente reiterado. Então, assim, olha, de conhecimento do concílio que existem membros do clero prestando favores a judeu, né, em troca de presentes. Aí, 40 anos depois, olha, apesar de a gente ter proibido, a gente percebe que tem membro do clero recebendo o dom de judeu, né? Aí eu penso, então seria a prática do suborno uma forma de resistência por parte das comunidades judaicas, ou essa documentação, na verdade, está querendo explorar essa imagem do judeu como o judeu sendo corrompedor, o judeu sendo responsável por tudo que tinha de ruim nessa sociedade, né? Será que dá para a gente tomar isso como a prática do suborno realmente existente, ou estava sendo construída uma imagem do judeu, né, como aquele que corrompe, como aquele que está sempre ligado a esse tipo de processo, e isso pode ter influenciado o momento que a gente está estudando aqui no João Bernardo, né? Ele fala também aqui da questão do quanto que essas medidas antijudaicas no reino visigodo foram efetivas, né? Algumas a gente percebe que não foram efetivas, com a questão dos casamentos mistos. Tem diversos cânones em diversos momentos, né, proibindo, reforçando a proibição, mas ao mesmo tempo revelando que, apesar de toda essa aproximação do judeu com o diabo, ainda havia muitos cristãos que se casavam com judeus, né? Eu acho que reiterar isso mostra que a medida não foi efetiva, né? De 40 em 40 anos você vai lá e reitera isso, então isso quer dizer alguma coisa, né? E ele explora também a questão que somente 7 monarcas visigodos teriam promulgado medidas antijudaicas, que a maioria não teria feito, né? Eu publiquei um artigo recentemente na revista Roda da Fortuna, em que eu tento demonstrar que essa perseguição aos infiéis, no caso os judeus, ela está muito ligada a momentos tumultuados do ponto de vista político, né? Então, assim, o momento que o combate aos infiéis ao rei, né, aqueles que são infiéis ao rei, está no centro das atenções, o combate aos infiéis da fé também ganha importância, né? Então, são alguns elementos que eu queria trazer aí para a gente discutir essa questão do antissemitismo. Olha, eu tenho a impressão, Diogo, que, bom, enfim, são correntes essas referências, né? A dúvida, em geral, respondida pela negativa, quanto à aplicabilidade efetiva, né, das leis em geral, dos códigos legais em geral na Idade Média, né? Porque as mesmas dúvidas se colocam aqui e se colocam lá para o final da Idade Média, em relação às ordenações de Portugal, as partidas, né, de Castela, quer dizer, todo o esforço legislativo, por exemplo, de Afonso X,
que talvez seja o mais destacado, né? Ele é predominantemente considerado como em vão, porque se refere à prática efetiva, né, daquela legislação. Acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso e tudo mais, mas é essa a postura dominante. Agora, eu te diria que eu acho que uma estratégia interessante, né, para você abordar o tema, eu lembro que foi um caminho que um orientando tomou na época, o João Cirineu, né, aliás, um abraço para o João, quando estudou no doutorado o governo de Dom Afonso V, a gente conversava sobre o tema, e a proposta que eu fiz a ele era de que, por exemplo, ele inventariasse, né, as ações de Dom Afonso V no poder, né, e as comparasse, por exemplo, com reis anteriores e posteriores, para se avaliar o que há de especificidade, se há especificidade, qual a natureza dela na ação específica de Dom Afonso V, que é da dinastia de Avis, o rei execrado, né? O rei do qual se afirma que pôs a perder todo o esforço anterior dos fundadores da dinastia por centralizar o poder, e Dom Afonso V teria sido um rei fraco, que se dobrou à aristocracia. Né? E a questão, quando o João desenvolveu a análise dos feitos do poder, né, de como é que ele estruturou o poder, como é que ele agiu, em que frentes ele atuou, o João não viu grande diferença em relação a outros reis anteriores e posteriores. A dinâmica foi fundamentalmente a mesma, né? Então, a imagem que se criou não pode ser atrelada primariamente a uma ação, a uma governança em que ficasse de fato explícita, né, essa redução dele à aristocracia, porque essa era a dinâmica cotidiana de exercício do poder pela realeza, né? Agora, eu acho que seria interessante, no caso do estudo, por exemplo, dos judeus na legislação, ver até que ponto os crimes atribuídos aos judeus têm de fato especificidade naquela sociedade ou não têm. Tá? Por exemplo, a questão que você levantou do suborno, né, que o João Bernardo aborda sobre a perspectiva da troca de presentes, olha, isso é corrente na legislação, isso é corrente nos concílios. Tá? Olha, nos concílios, com alguma frequência, você tem referência condenatória de bispos que potencialmente ascenderam ao episcopado a partir de políticas como essa, né? De troca de presente, ou de que você chamou de suborno, né? Eu acho que essa é uma prática. A troca se pensado como troca de presente, né, para o João Bernardo, essa é a dinâmica fundamental estruturante da sociedade medieval. Né? Portanto, não é um ato circunscrito e específico de judeus. Eu acho que não se pode atribuir. Né? Agora, é preciso também entender nessas sociedades como certas ações, ainda que correntes, ganham uma dimensão especialmente negativa quando exercida por certos grupos. Né? A gente viu isso aqui no João Bernardo, alguns capítulos antes aqui. Ele estuda, por exemplo, que todas as vezes, por exemplo, que o campesinato se mobilizou para conter as invasões normandas, por exemplo, né, esses camponeses foram alvo da fúria senhorial, né, e foram dizimados porque a prática da atividade militar, né, extremamente valorizada na sociedade, é, no entanto, valorizada quando realizada pela aristocracia. A realização dessa mesma prática por camponeses é objeto de uma condenação, né, explícita. Né? Portanto, você pode ter numa sociedade, e aí a questão é entender isso, né? Por que certas práticas correntes e que parecem estruturantes daquela sociedade e que são, portanto, muitas vezes neutras no juízo social que faz dela, né? Muitas vezes positivadas, em outras vezes elas aparecem como referências neutras, porque elas são fundamentalmente negativadas quando praticadas por certos grupos sociais. Né? Então, acho que não sei, eu penso um pouco por aí a questão. Né? É excelente, Mário. Acho que faz todo sentido, né? Até porque essa questão da troca de presentes, como você bem observou, ela aparece na documentação a todo momento, né? Mas quando se refere aos judeus, a gente percebe que a ênfase dada é diferente.
né? Não, e essa questão eu me lembro, né, não sei onde vi isso, mas me lembro da referência a um item, que eu vou escrever aqui, como aparece. Né, as estrenas seriam presentes, né, uma prática já que vem do mundo romano, né, da concessão de presentes por patronos, né, aqueles que estão a ele vinculados, né, em datas, inclusive, específicas do ano, final do ano e tudo mais. E a crítica que os padres da igreja fazem à estrena, chamam eles de presentes diabólicos, né, porque, de alguma forma, fere a premissa cristã da graça, da concessão graciosa, né? Porque esses presentes são vistos ali pelos padres da igreja como presentes condicionados, né? Ou presentes interesseiros, né? Porque eles são parte dessa dinâmica do dom contra dom, né? Eles fortalecem vínculos de dependência, aprofundam vínculos de dependência, né? E os padres da igreja, lá no fim do mundo antigo e início da Idade Média, condenam, né, esses tais presentes diabólicos, né, como a partir da crítica da ideia do presente dado graciosamente, né, sem um mecanismo da reciprocação necessária, obrigatória, e o quanto isso parecia configurar como você destacou, né, um suborno. Né? O João, acho que analisa, ele passa por esse tema acho que no volume 1, não sei se é nesse, né, ele faz uma referência à dificuldade, por exemplo, de se tratar da temática do suborno na sociedade medieval, né, pela frequência com que, né, essa troca de presentes articulava relações diversas no quadro da sociedade. Né? Ele meio que, por exemplo, eu me lembro que nessa passagem, acho que está no volume 1, ele diz, né, olha, a condenação, a demonstração a bispos que ascendem, né, concedendo presentes ou coisas do tipo, bispos que aceitam presentes de partes envolvidas num processo judicial que eles vão julgar, por exemplo, como é que isso era condenado, e o João diz, olha, é uma condenação fadada a não se efetivar, porque fere diretamente a lógica, a dinâmica da troca de presentes na sociedade, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas eu estava pesquisando sobre essa troca de presentes para entender melhor, e eu vi que João Bernardo publicou um artigo em 2 partes, em 2019, sobre o tema. Confesso que tentei ler sozinho e não deu muito certo. Não sei se vocês já fizeram uma leitura coletiva dele, mas de repente seria interessante fazer isso, talvez até como um interlúdio, assim, antes do volume 3, porque parece que dali a gente pode tirar algumas conclusões, podem até orientar uma interpretação mais adequada do volume 3, porque, pessoalmente, eu acho um texto bem denso mesmo, assim, acho que seria interessante fazer uma leitura coletiva dele. Talvez não como parte, assim, dessa série, mas, de repente, como uma atividade separada. De qualquer forma, são 60 páginas, se eu não me engano, não é grande coisa. Fui eu que articulei aquela publicação, cara, na revista do NIEP, né? Porque era um texto foi um texto que ele me mandou quando a gente estava conversando sobre essa questão, e aí eu perguntei a ele, né, se eu podia tentar viabilizar a publicação, ele disse que sim, e eu consegui lá naquela revista, mas nós tivemos, no entanto, que, para observar lá os limites da revista, dividi-lo em 2 partes, né? E é uma tentativa, foi a tentativa que ele fez, né, de aprofundar um pouco mais a questão, tendo em vista que ele atribui, né, lá na partida, uma das teses dele é que deverá ter havido o que para ele teria sido o único grande modo de produção pré-capitalista que comportou regimes distintos na sua configuração. Né? Para ele, esse regime senhorial é uma manifestação histórica possível desse grande modo de produção pré-capitalista. E para ele, o elemento dinamizador desse modo de produção, assim como o capitalismo tem o capital como elemento dinamizador,
para ele, a troca de presentes teria sido o elemento dinamizador desse grande modo de produção pré-capitalista. Então, digamos, o esforço que ele fez para pensar isso, para aprofundar um pouco mais essa proposição do que seria, como seria, qual a dinâmica desse grande modo de produção pré-capitalista, está ali. Tá? Ele aí vai tratando de sociedades bem diversas, né? Para tentar mostrar a incidência desses elementos que para ele estruturariam. E eu acho legal a ideia, a gente podia até fazer como parte aqui dessa atividade, né? A gente poderia dedicar algumas reuniões ao trato com aquele texto. Né? De acordo, de acordo. Então já fica aí que conchinhata a proposição do Caio, que está sendo aqui aprovado por unanimidade. Tá? E aí a gente começa, então, no ano que vem, depois que a gente fechar. Não seria o caso de batermos nos escudos? Não? Claro, e brandirmos as frangas, Isso. como de costume. Então já fica então essa referência para a gente fazer isso no ano que vem. Boa sugestão, Caio, boa sugestão. Pelo menos esse texto não tem muitas fórmulas matemáticas, então acho que a gente consegue seguir junto. Enfim. Mais algum elemento, pessoal, que vocês trariam aqui? De qualquer parte? Até lá? Qualquer parte do item A e B, Mário. Ah, tá. O que vocês acharam da referência lá aos bosques? Da destruição desses bosques, da destruição do espaço, desses que vivem à margem do regime senhorial, né? Achei uma referência bem interessante. E mais do que isso, a referência que faz logo na sequência, que me parece mais interessante ainda, né? Que é a da diminuição desses espaços, ao deslocamento desses marginalizados para as cidades onde eles passam a compor o que eles chamam de arraia miúda. E aí a relação desses pregadores, né? Ele fala aqui, como é que ele bota? O eremita abandona os espaços bravios e se converte efetivamente num pregador itinerante. Então, essa nova conformação do pregador itinerante me pareceu bacana para a gente pensar esses movimentos de radicalização, né, da final da Idade Média. Agora. Eita. Acho que ele esbarrou alguma coisa da internet. Ele é uma criança muito irrequieta. Essas crianças que, quando saem no recreio, nossa, não trabalho para tia. É o Dudu. Bom, enquanto ele tenta voltar, eu só vou dar um exemplo aqui de um aspecto a que a gente se referiu em reuniões passadas, e no fundo a gente vem falando um pouco sobre isso desde o início dessa nossa atividade, né? A nota, logo a primeira nota desse capítulo, em que ele diz as ideologias contestatárias e as lutas sociais só começaram a reaparecer nas falhas do movimento migratório e colonizador. E aí, na nota 1, ele destaca: não conheço nenhum estudo sistemático dessa questão, mas basta alinhar cronologicamente. Eu chamo a atenção aqui para o não conheço nenhum estudo sistemático dessa questão, em relação àquilo que a gente falou, né? Quantas pistas de pesquisa, né? Quantos potenciais projetos de pesquisa emanam potencialmente desses 3 volumes dele, né? Está longe de ser a primeira vez que ele faz uma observação desse tipo, né? Aliás, é feita com alguma frequência. No volume 1 ele faz várias vezes a referência de que um certo tema que para ele parece muito importante, né? Infelizmente, no entanto, ele não encontrou elementos entre os historiadores que pudessem sustentar uma análise mais detida da questão, né? Então, a frequência com que ele chama atenção para o que seriam lacunas na abordagem historiográfica
que em alguns casos dificultam, inclusive, a análise que ele quer desenvolver, né? E o quanto vão aí se definindo ou se apresentando como temas potenciais de pesquisa, né? Para quem está à procura deles, inclusive, né? Porque isso se dizia dos clássicos, né? Do Marc Bloch, por exemplo, o Duby destaca, né? Que as obras do Bloch abrem verdadeiras avenidas de pesquisa, né? E que esse é um caráter, digamos, esse é um aspecto importante quando você valoriza uma obra, né? O quanto ela propõe, o quanto ela vislumbra de caminhos de pesquisa, o quanto ela apoia, portanto, potencialmente o desenvolvimento do campo de estudo, né? Ao ressaltar aqui e ali a necessidade de estudos mais aprofundados de certos temas, né? A gente falou nisso na reunião passada, né? E a gente fala disso com alguma frequência nas nossas reuniões, que essa é uma obra interessante de ser lida, apesar das dificuldades dela, mas é uma obra interessante de ser lida, né? Deveria, inclusive, ser mais lida nas graduações, né? Porque para quem está procurando tema, para quem está em busca de definir linhas de pesquisa, no que se refere à sociedade medieval, uma obra como essa tem um potencial enorme, né? De indicar nichos em que as pesquisas poderiam se desenvolver. Dudu, fica quietinho, fica, filho. Fica bonitinho que depois eu te dou um bis. É uma caixa de bis branco, se você se comportar, tá bom? Pô, Mário, você me conhece há tantos anos, não sabe que eu não gosto de chocolate branco? Não, mas tá bom. Então eu te dou uma caixa de bis preto mesmo, tá? Então Mas tá, fica quietinho aí. sim, senhor. Eu chamei a atenção, Dudu, fiz uma referência à nota 1 do livro, a nota 1 desse capítulo 17, em que ele, tendo feito a afirmação, em nota ele destaca que faltam estudos sistemáticos sobre a questão. Eu destaquei isso para exemplificar aquilo que a gente já disse aqui várias vezes, o quanto essa obra tem um potencial de propor, né, projetos de pesquisa diversos, né, temáticas diversas que precisam ser estudadas, que ainda são superficialmente conhecidas em função da escassez de estudo, né? Então a importância da obra de João Bernardo também nesse sentido, né? Quem está à procura de tema tem aqui nos livros dele um manancial considerável. Difícil escolher. Eu tenho um comentário sobre os bosques que a gente estava falando antes. A primeira coisa que eu acho que já deve ter sido comentado em reuniões anteriores é que eu acho interessante ver como é que, de alguma forma, essa referência nos permite contestar um pouco essa ideia de que a Idade Média seria um espaço idílico, de comunhão com a natureza, esse tipo de coisa, né? Eu acho que a Idade Média tinha ali um sistema que dependia em algum nível, né? Ele mostra que dependia em algum nível de uma expansão constante para que não tivesse que lidar com as suas contradições, e acho que esse aspecto é interessante. Agora, outra coisa em relação aos bosques que já me causaram um certo estranhamento foi o seguinte: ele dá a entender, não sei se eu li corretamente, que os grupos que se localizavam nesses bosques vão ser alguns dos principais responsáveis por levar as ideias que ele chama de contestatárias a esse sistema para o coração do sistema, para a cidade, né? Eu achei um pouco esquisito o fato de que assim, as ideias contestatárias para ele tenham surgido de algo que é exterior ao sistema, que foram incorporadas por, enfim, uma necessidade ali que acabou ocorrendo, e não que essas ideias contestatárias tenham nascido do próprio sistema. Parece que é um elemento externo que acabou tendo que ser incorporado por circunstâncias que escaparam ao controle ali do sistema, do que exatamente nasceu do próprio sistema, né? Eu fico lembrando aquela frase do Marx, gente, vocês vão ter que me ajudar que eu não vou lembrar, mas o sistema cria os seus próprios coveiros, era alguma coisa do tipo, não era? Então, eu fiquei pensando nisso, porque aqui parece ser um elemento externo, né?
É externo em parte, né? Externo no sentido de que dava a margem dele, mas não externo a ele. O processo de expansão eleva, impede que haja esse elemento tampão. E aí o ponto não é que a contradição vem desse elemento externo. Esses elementos externos, quando esse eremita se converte em um pregador andarilho, ele na prática arregimenta, pelo menos ali, que eu entendi, ele arregimenta uma certa demanda, sei lá, demanda uma certa, não sei como seria a melhor palavra, mas ele dá sentido a um sentimento mais coletivo. Não sei. Não, entendi. De fato, eu acho que se essa figura principal dessa contestação vem do que a gente está chamando de fora, ou as margens, ela mobiliza uma certa predisposição que já existia dentro do próprio sistema, né? E se lidava com essa galera desde antes, mas se lidava de outra maneira, né? A gente falou aqui várias e várias vezes lá do São Milão, o cara que ia pro meio do nada, vivia de maneira um pouco até esquisita, se fala que ele era banhado por virgens, do cacete, e aí ele virou santo. É um eremita que depois foi domesticado e tal pela redação da vida dele, que é do Braulio, né? Braulio Zaragoza. E aqui o que está acontecendo é que esses caras que estavam à margem e eram domesticados na narrativa estão agora sendo jogados para dentro desse sistema de maneira muito mais enfática. Eu acho que a margem faz parte do sistema, né? Isso. O sistema define as suas margens, né? Inclusive as formas de marginalidade diversas em função da diversidade dos sistemas em que essas formas se manifestam, né? Então, a questão para ele é que os bosques constituem, na Alta Idade Média, não só um refúgio, né, mas um instrumento, um elemento de confrontação do sistema, até porque não reproduz a dinâmica do sistema, né? Se propõe a criar uma fórmula antissistêmica, digamos assim, né? Que é, por exemplo, para ele, a itinerância, né, a pilhagem, a centralidade da pilhagem como estratégia de sobrevivência e, portanto, um sistema cada vez mais caracterizado pela sedentarização, pela centralidade da prática agrícola. Esses caras vivem, ao contrário, vinculados a um certo nomadismo, vivem de caça-coleta, vivem de pilhagem, e, portanto, de estratégias de reprodução que são estranhas ou alheias à dinâmica fundamental do sistema, né? Agora, para se realizar em grande parte, eles confrontam o sistema, né? Eles das margens, digamos, adentram o sistema, pilham e retornam para a posição da margem, né? Então, acho que é isso também. A margem não é, né, o marginal no sentido radical, aquele que está na margem de um sistema, ele não está fora dele, né? Ele se insere, né? A marginalidade é típica do sistema e funciona ali, talvez radicalizando a relação contraditória que mantém com ele, né? E, pessoal, sobre item A e item B, mais alguma coisa, mais algum ponto? Me chamou muita atenção, né? Eu tinha uma referência assim, muito genérica, eu acho que na obra do Huntsman e tal, sobre os tafus, né? Que ele refere na página 614, né? Mais especificamente na nota 35. Isso, mas eu não tinha, nessas referências que eu tinha, só para marcar como esse parece ser um tema, né? Que eu lembrei de um artigo famoso do Pierre Bonassi,
sobre as práticas de canibalismo na Idade Média. Né? E o próprio Bonassi, nesse artigo famoso, ele chama atenção por quanto o tema é pouco estudado e ele insinua que talvez houvesse, inclusive, um ocultamento por parte dos historiadores do tema pelo mal-estar, né, que esse tema criaria, né, meio que historiadores europeus tratando da possibilidade de antepassados seus. Né, uma coisa é o canibalismo nas Américas, na África, outra coisa é a proposição de que os próprios europeus já praticaram isso na sua trajetória. Né? Isso parece impactante demais e, de alguma forma, é um tema meio maldito. O Bonassi não diz isso com todas as palavras, mas insinua alguma coisa nesse sentido. Né? E eu não conhecia essa referência de um canibalismo associado aos tafus. Né? Canibalismo ritual. E ele destaca até essa porque o canibalismo que o Bonassi estuda são aquelas práticas referidas pelos cronistas medievais, né? Especialmente quando os cronistas em questão referem a algum período de fome. Em geral, nesses contextos aparece a referência a um canibalismo que, no entanto, seria aparentemente, inicialmente, decorrência apenas do desespero, da falta de alimentos, né? E, portanto, da possibilidade de se alimentar de humanos. Né? Essa é a primeira vez que eu vejo a referência do canibalismo nos tafus e, inclusive, do canibalismo com prática ritual, né? Que é o que ele defende aqui. Né? Que eles comessem carne humana, muito menos em função da necessidade e muito mais em função de uma ritualística. Né? Eu confesso também me tinha chamado a atenção essa nota 35. Longa nota 35. Eu acho que assim é uma pena. Isso eu acho um movimento um pouco contraditório na obra do João Bernardo, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele é preocupado, né, com a precisão vocabular, né, com o sentido preciso que ele dá às palavras e que o leva, por exemplo, a fazer em cada livro aquela parte inicial em que ele faz um vocabulário, né, estabelece o vocabulário. Por outras vezes, eu digo que é contraditório porque, ao mesmo tempo que ele expressa preocupação em definir o conteúdo preciso das palavras ou conceitos que ele utiliza naquele vocabulário, ao mesmo tempo eu sinto falta, muitas vezes, de uma definição mais precisa de alguns conceitos, como de ideologia, aqui, por exemplo. Né? Eu acho que não fica muito claro como é que ele concebe. E eu penso em ideologia por conta, inclusive, da diversidade de perspectivas. Né? O Egerton fez um inventário lá de acepções no livro dele do conceito de ideologia, e se não me falha a memória, ele localiza mais de uma centena de concepções diferentes de ideologia. Né? Então, acho que aqui seria interessante ele ter incluído essa palavra no vocabulário dele, mesmo que não produzisse um tratado sobre a ideologia, que ele pelo menos estabelecesse alguns parâmetros básicos. Né? Porque aqui eu acho que ele chega a conceber a ideologia um pouco sob a perspectiva de uma válvula de escape, né? Como a ideologia se constituindo num campo alternativo, né, de uma prática social tornada impossível, tornada inviável. Né? E, portanto, aquilo que, né, no confronto social, aquilo que na luta, né, não se efetiva na prática, se projeta no âmbito da ideologia. Né? Eu acho que é um pouco a perspectiva dele em relação ao tópico. E foi a primeira coisa que eu destaquei, mas acabou que a gente descambou a falar do antissemitismo, que era isso, né? Porque para falar de ideologia, a primeira referência que ele faz é do contexto de agravamento das lutas, como se a ideologia não se manifestasse ou tivesse
no mínimo, uma visibilidade menor em contextos de estabilidade do regime. Uhum. E daí foi o que eu falei, não sei se ele, se de fato, ele vê como válvula de escape, ou ele considera que esses elementos ficam mais visíveis nesse momento. Uhum. Fica claro. Porque nos 3 volumes ele dedica algum capítulo a essa temática. Por isso eu falei, inclusive, que no primeiro, o capítulo equivalente é aquele que ele trata da questão do cristianismo, do paganismo e tudo mais, né? E no terceiro, se não me falha a memória, tem um capítulo também que ele dedica ao estudo dessas manifestações, né? Agora, de fato, aqui a perspectiva é que ela parece atuar como uma projeção alternativa, né, à prática social, né? Quando eu acho que ela é mais que isso também, né? Ela é um reforço também de certas práticas, de certas posições, né? Então, recentemente, eu acho que eu estava ouvindo, não sei se era o Mauriase, mas era alguém no podcast falando sobre ideologia, né? E ele disse que lá no grupo de estudo deles, chegaram à conclusão de que a ideologia seria esse instrumento que existe para ocultar uma verdade, né? Mais do que como um conjunto de ideias que guiam a ação. A ideologia ela tem uma conotação em Marx necessariamente negativa, porque ela é aquilo que está ocultando algo. Então, sei lá, a ideologia capitalista oculta as relações de exploração que existem no seio do capitalismo, seria algo do tipo. E aí, nessa última frase do item B, me parece que o João Bernardo vai um pouco por esse lado quando ele está falando do antissemitismo. Ele diz o seguinte: desde os últimos anos do século XI, que todos os episódios da perseguição aos judeus só podem ser entendidos enquanto elementos de um ritual sangrento, mais aterrador ainda porque inteiramente inútil, demonstrando aos nossos olhos de hoje a incapacidade daqueles camponeses pobres e daquela gente da raia miúda urbana para identificarem claramente o seu inimigo social e se libertarem da miséria. Então, parece que ele está dizendo aqui algo como essa ideologia do antissemitismo, ela oculta a verdadeira relação de exploração que existe naquela sociedade, que não se dá a partir desses pequenos empréstimos que os judeus faziam, mas sim de relações que eram ocultadas por essa concepção, né? Então, acho que essa concepção, de alguma forma, o antissemitismo, nesse sentido, ele pode ser considerado aí como um elemento importante da reprodução do sistema, na medida em que ajuda a ocultar as verdadeiras relações de exploração. Agora, ainda assim, me parece que ele nasce mais das classes populares do que de um interesse aristocrático ou eclesiástico de fomentar isso, né? Até porque os judeus eles tinham ali uma relação próxima com essa aristocracia, né, que protegia eles na medida em que seus interesses estavam alinhados aos deles, né? Então, não sei, tem essas questões a serem consideradas. Eu acho que concordo plenamente contigo, cara. Eu acho que essa é uma questão importantíssima, né? Da gente entender como esse fenômeno opera, né? Até com aquela perspectiva de que mais do que apenas fruição, a história é instrumento para outros objetivos também, né? E, portanto, para mim, esse um ensinamento fundamental que a história pode nos dar, né? De entender a dinâmica do funcionamento de uma série de elementos, né, que nos ajudam a compreender os sistemas de dominação, as bases em que eles operam, as formas de ocultamento, né? E aí eu acho, né, bastante assim, exemplar essa passagem, essa referência, né? Inclusive, esse esforço que ele faz e que seria muito mal visto em certas situações. Eu, por exemplo, esse livro estão fazendo um esforço, não sei se vai se realizar, de tradução para o inglês, né? Mas eu tinha muita expectativa de que, em sendo traduzido, esse livro, enfim, fosse lido e fosse objeto de debates, né?
e de resenhas críticas e tudo mais, né? Porque eu vejo em muitos níveis, né, eu já falei sobre isso muito lá atrás aqui, né? No outro dia eu estava falando com um orientando de monografia que carregou muito na mão nas críticas que fez, na forma como fez uma série de críticas, e eu conversava com ele que não à toa o objeto dele de estudo é Marx. E aí eu estava falando com ele o quanto difícil é, se você está trabalhando muito recorrentemente dentro das obras de Marx, não ficar impactado na tua própria forma de produzir, né, pela forma como Marx criticava, pela ironia, pelo caráter zombeteiro, né, pela dureza das críticas dele, né? E aí eu estava conversando com o aluno. Primeiro, a questão é se a gente pode se pretender, né, assumir uma posição da altura do Marx, né? E o segundo lugar é chamar a atenção para o fato de que o Marx não escrevia para a academia, né? Ele não, né, se o Marx tivesse conseguido lá na juventude dele o emprego que parece que ele pretendia ter, né, de professor universitário, certamente o Marx seria outra pessoa em muitos níveis, né? Talvez a gente nem tivesse, talvez não fosse nem alguém merecedor do destaque que ele tem. Talvez ele fosse apenas mais um professor universitário que teria, né, sido perdido pela história, né? Porque os cânones acadêmicos, né, supõem um outro tipo de escrita, um outro tipo de postura, né, supõem outros limites interpretativos, né? E, de certa forma, acho que a trajetória, não estou equivalendo o João Bernardo a Marx, apesar de achá-lo muito inteligente, né? Mas eu acho que como a trajetória do João Bernardo guarda semelhanças nesse sentido, né? Ele também teve uma vida acadêmica abortada muito jovem, porque ele foi expulso da universidade e foi proibido de ingressar em qualquer universidade durante anos lá, em função da Revolução, em função do golpe, né, em Portugal. Ele nunca foi professor formal em nenhuma universidade, né? Então, acho que ele escreve de uma forma, né, ele se concede liberdades, né, de redação e de manifestação de posição crítica que, em geral, você não encontra na academia, né? Acho que talvez num acadêmico, né, que foi o Thompson, né, que também era bastante temido pela verve dele crítica ácida, né? Mas o João Bernardo, eu acho que ele se permite posições que na academia, não que ele não se permitisse se estivesse na academia, não sei como seria, mas certamente ele ia ser muito mais frequentemente confrontado, né? Porque a academia, em geral, não admite, ou admite muito mal, certas tomadas de posição. E um outro aspecto também, que eu estava conversando com ele, que depois que ele avançou mais nas reflexões sobre a chamada história do não, eu disse a ele que, na verdade, ele já faz isso, ele já pratica isso com alguma frequência nessas obras, né? Então não é algo novo na prática dele. Acho que ele pensar mais sistematicamente sobre a tal história do não, no fundo, é pensar mais sistematicamente sobre algo que ele já promove, né? E para mim, essa frase que você leu, que você referiu, é uma das provas disso, né? Que é quando ele diz aqui, né? Vou me permitir reler. Desde os últimos anos do século XI, que todos os episódios da perseguição aos judeus só podem ser entendidos enquanto elementos de um ritual sangrento, mas aterrador, ainda porque inteiramente inútil, demonstrando aos nossos olhos de hoje a incapacidade daqueles camponeses pobres e daquela gente da raia meio urbana para identificarem claramente seu inimigo social e se libertarem da miséria. Quer dizer, o que ele está tentando dizer aqui é apontar um elemento que não permitia a plenitude da consciência de classe, né? Ele está tentando dar conta de uma ausência. Ele está fazendo história do não. Ele está se permitindo mobilizar um elemento para dizer, olha, por que os camponeses não atingiram uma consciência de classe? Porque dentro daquele sistema a ideologia, inclusive, desviava, né, a atenção, direcionava o olhar para outro lugar, né, e não para aquela que era a expressão fundamental e sobre a qual, portanto, porque às vezes eu tenho a impressão, lendo uma frase como essa, né,
eu tenho a impressão quase que o João Bernardo opera, né, numa perspectiva cara ao próprio Marx. É como se o João Bernardo estivesse dizendo aqui, fosse possível, né, dizer para os camponeses medievais: porra, vocês estão lutando no lugar errado. Não é para aqui que vocês têm que dirigir a força. Que é um pouco a proporção do Marx com o estudo do capitalismo, né? Era, entre outras coisas, definir a dinâmica do sistema para definir onde ele precisa ser atacado, né? Portanto, a oposição marxiana, né, ao voluntarismo do chamado socialismo utópico, né, a oposição é essa. Não, a gente tem que entender muito bem o funcionamento desse sistema, inclusive para definir onde é que ele tem que ser atacado, né? Quais são as bases que... eu lembro daqueles filmes do Guerra nas Estrelas, né? Que é você entrar com a nave num corredor, porra, a Estrela da Morte é enorme, mas não adianta jogar bomba na Estrela da Morte inteira, né? Tem um pontinho lá no corredor que você tem que entrar, e ali, se você atingir aquele pontinho ali que tem 1 metro por 1 metro, a estrela toda vai pro cacete, né? É um pouco isso. Aqui, às vezes, eu vejo o João Bernardo meio que querendo alertar os camponeses: olha, vocês estão lutando no lugar errado, não é aí não, gente, vamos nessa direção aqui, né? Concentre os seus esforços. Agora, isso numa análise, imagina eu fazer isso numa tese. Vocês conseguem imaginar uma defesa de tese, a banca lendo um negócio desse? Um historiador propondo uma história como essa aqui, né? Explicar uma ausência, porque é isso, né? É explicar por que alguma coisa. E a proposta dele da história do não, né? Que a história só vai ser, de fato, científica quando ela for capaz de explicar o que não foi, né? E é o que ele está fazendo aqui, ele está dando conta de uma ausência. E aí, gente, me perdoem se isso se define, se isso se enquadra naquela dinâmica do pagar pau. Se for, eu estou pagando pau para ele, porque eu acho isso o máximo, cara. Eu acho isso o máximo. Assim. Para mim é invejável esse tipo de posição. Partiu parte C? Vamos? Não, partiu parte C para semana que vem. Semana que vem. Beleza. Para semana que vem. Beleza? Então, pessoal, nosso vasto público que nos acompanha, que não perde uma única sessão dos nossos encontros, ainda que eles sejam erráticos, que eles sejam em vários horários, não importa, os nossos fãs são infindáveis, que estão com a gente a todo momento. Então, assim, a gente... Eu sou fã de vocês, hein? Por isso que você está aqui sempre, querido. Eu me alinho aí nesse universo. Tá certo. Então, a gente, na semana que vem, na próxima quinta, a gente fecha o volume 2 de um jeito ou de outro. Então, ele tem C até o final. Tem o D também, isso que eu ia falar. Então, é o C e o D e o E também, que também tem o E. Isso, é tudo, até acabar. Então, vai ser a reunião mais longa do ano, porque ela tem que terminar esse livro nessa reunião. Então, se preparem. Vamos retornar para as 18, a princípio, né? Isso. Eu acho que a gente fica meio sonolento nesse horário. Eu ainda estou fazendo a digestão. Eu a acho minha que última garfada... 18 a gente está mais ativo, né? Com certeza. Bom, então, pessoal, é isso. A gente se vê semana que vem. Até logo.